Sejam bem-vindos a mais um podcast. E, na verdade, não é o mais um podcast. É o podcast A Hora de Mudar. Chegou da minha amiga e querida Ale Vecchio. Boa noite, Ale. Boa noite, Anderson. Tudo bem? Ótimo. Tudo bem, pessoal? Preparada? Preparadíssima, sempre. Mais um episódio e os internautas querem saber quem é a convidada do programa de hoje, Ale. A nossa convidada de hoje é a Natália Americano. Tudo bem, Nath? Tudo boa bom, noite. Ale? Boa noite, Ale. Boa noite, Anderson. Ótima noite, Natália. E olha, o Ale, a biografia dela é bem bacana, né? É ótima. Vamos começar? Vamos sim. Mas antes, vamos falar de você, Eu vou Ale. falar um pouquinho da Ale Vecchio. Bom, a Ale Vecchio, ela vem a candidata a deputada estadual por São Paulo com a legenda 33133. Eu sou gestora em saúde há mais de 11 anos, venho à frente aí de alguns projetos público-privado, como Alô Mãe, Alô Saúde. E agora a gente nesse desafio novo, né? Nesse grande desafio aí de legislar aí na LESP. E hoje a nossa convidada, que também tem aí uma biografia forte, a nossa amiga Natália Americano. Vamos começar com ela, Anderson, um pouquinho? Ó, pra quem não sabe, a Natália é uma baita de uma arquiteta, né? Mas ela ficou conhecida, ou mais conhecida na região, por ser candidata à prefeitura de uma bela cidade aqui no Alto Tietê, a cidade de Guararema. Para quem não conhece, vale a pena conhecer, uma instância turística ali, não sei se é isso, você me corrige depois, Natália, mas é uma bela cidade. E vamos começar com a Natália. Vamos sim. Nath, pode falar um pouquinho pra gente sobre quem é a Natália? A Natália, depois vou ser candidata a prefeita em Guararema, como o Anderson bem falou, ela ficou mais conhecida como Natália Americano. Eu sou arquiteta, já tem alguns anos, atuando sempre em Guararema. A minha faculdade, eu fiz faculdade em Mogi das Cruzes. Desde o meu primeiro semestre de faculdade, eu já comecei a estagiar nessa área. E essa parte da política aí na minha vida, ela veio por incentivo de amigos que queriam mudança, assim como tá Ale vindo aí para essa mudança total aí, e mulher na política também, que defendo demais esse ponto. E a Natália resolveu entrar candidata. Muitas pessoas me perguntam assim, o porquê já entrar de prefeita logo na primeira vez, sem enquanto antes passar por uma Câmara, exatamente, né, vereadores, enfim. Assim, quem conhece um pouco de Guararema sabe como é que funciona aquela cidade, né? A gente Quero sozinha. deixar uma ressalva, tá? Eu disse uma bela cidade no contexto beleza natural, tá? Sim, não de administração, sim. Porque hoje a gente vai conhecer um pouco mais, né? Também falo, Guararema realmente é uma estância turística, né? Sim. É uma cidade estância turística, mas ela assim, ela não é aproveitada como deveria. Muitas pessoas vão na cidade turistas, as pessoas acabam rodando aquele centro. Então, eu costumo defender muito os bairros mais afastados que são esquecidos, né? Porque aquele centrinho é lindo, né, de Guararema. E eu, muito enquanto bem arquiteta, eu acabo rodando o município todo. Conhece, né? Enquanto eu não estava dentro da política, enquanto arquiteta, eu andava muito pelos bairros por conta de projeto. E você vê a diferença que a cidade é tratada no centro e nos bairros mais afastados. O centro é onde o turista vê, a cidade é a parte onde levam a cidade de Guararema para fora. E os bairros afastados não, eles são esquecidos. Alguns bairros não, mas por conta da própria população que fez o bairro ficar diferente. Então a Natália resolveu abraçar essa causa nesse sentido. Eu moro no centro da cidade, tá? Não tenho esses problemas com a parte de infraestrutura, segurança e companhia. Muita gente me chamou de louca por eu estar enfrentando uma cidade como Guararema, que está com a mesma administração há 40 anos, com as mesmas pessoas há 40 anos, com as mesmas pessoas no poder. Isso é um tanto vício, isso é um tanto complicado. E a gente, na verdade, eu, a vice e o nosso grupo, a gente entrou para realmente estar fazendo a diferença da cidade, para ter uma cidade mais homogênea, porque os bairros afastados não acontece esse tipo de situação. E foi a sua primeira candidatura, né, Nath? A primeira. É óbvio que ninguém entra numa briga para perder, mas a gente sabia que a briga ali não era fácil, não. Mas ficamos muito satisfeitas com o resultado, ficamos com 15% dos votos da cidade, ficamos em segundo lugar, embora foram 6 candidatos.
nós ficamos em segundo lugar, mas ficamos satisfeitas, né? A gente queria realmente, a nossa proposta era realmente de uma mudança. Eu falo assim, se tiver bom para todo mundo, é muito melhor, né? Sempre, então, essa é a nossa briga, que eu entendo também, né, Lê? Você vindo aí, é a minha. Principalmente você vindo aí com a área da saúde, a gente conversou algumas coisas sobre isso daí. Sim. Esse trabalho, esse belíssimo trabalho que você faz, principalmente com as pessoas com deficiência, né? Isso, é uma grande frente de interesse que nós temos. O CDP? O PCD. PCD, Isso. São os pacientes com deficiência. É uma classe, né, um setor que está muito desassistido, não só no município de São Paulo, mas no estado de São Paulo e Brasil inteiro. Muito se fala em acessibilidade, pouco se vê acessibilidade, muito se fala sobre os pacientes com deficiência e você não vê projetos realmente execuíveis e factíveis nesse segmento. Então, é uma grande frente de interesse a qual realmente eu tenho projetos já escritos para o paciente com deficiência, sendo ele síndrome de Down, sendo ele uma criança com um espectro autista. Nós estamos aí também na frente desse projeto do PCD, na parte de isenção, né, de IPVA. Então, nós temos aí... ficaríamos aqui um episódio inteiro falando sobre todos esses projetos do PCD. No desenrolar, a gente vai contando um por um. Para isso, né? Isso Mas mesmo. vamos aproveitar a nossa convidada aqui, porque ela falou que ela é uma mulher ativa na política. Vamos falar do papel da mulher, Natália, da mulher na política, aproveitando o ensejo que a nossa candidata a deputada estadual está aqui para trazer também aí essas nuances sobre a sua fala. Vamos lá. Eu falo, as mulheres, elas tinham que estar mais engajadas na política. Quando eu vou conversar com as mulheres, homens, e em geral, quando as pessoas me falam, eu não quero saber de política, eu não quero falar sobre política. Eu falo, mal sabem as pessoas que elas acordam, o nosso mundo é político, tudo é política, você acorda fazendo política. Então, não tem como você não estar participando. Eu entendo, as mulheres têm um olhar muito diferente para a política do que os homens. Sim, você sim. Entende? E não vou culpar, dizer que tudo que está acontecendo no nosso país é por isso. Não, mas se mais mulheres estivessem lá dentro, seria diferente. Nós estivemos há pouco na convenção do nosso partido, o Mobiliza. A gente olha lá de cima, o plenário, assim, a maior população ali tem 90%, eram homens. Entendeu? A gente vem agora... um pouco mais, né, Natália? Nós temos aí um pouco mais, quase 93% eram homens. Então, eu falo assim, as mulheres têm que estar mais ativas nisso daí. Eu sou uma pessoa que puxo muito, principalmente por Guararema, né? Embora a gente acaba rodando por outros lugares, eu puxo muito as mulheres para isso. Eu saí candidata a prefeita, a vice... Era mulher também. Era uma dobradinha feminina. Exatamente. E para você completar, para você o partido, para vereadores, nós estávamos com excesso de mulheres. Entendeu? A gente estava incentivando, realmente chamando as mulheres, colocando as mulheres nesse mundo da política. Porque assim, as pessoas falam assim, eu não sei nada sobre política, eu não entendo de política. É uma mentira, entendeu? É uma mentira. Política. A política você faz em casa, você faz com seus filhos, já é Com política. certeza. E se a gente não tiver inteirado do que está acontecendo no nosso mundo, né, em todos os sentidos, eu falo, a eleição está aí. A gente vai votar como se não sabe o que está acontecendo no nosso país. Entendeu? Não tem condição. As pessoas entendem muito a política, ela acaba trazendo você como uma vidraça, né? Você acaba ficando exposto. Então, em alguns momentos, as pessoas têm esse receio da exposição. Mas acredito que se nós continuarmos com essa cultura, a gente pouco vai mudar, né? Então, eu estou vindo aqui como candidata a deputada estadual. Temos aí a Natália, que veio para a prefeita de Guararema. Tem aí uma tendência aí para as próximas eleições dela trazer a pessoa Natália Americano também para essa parte das mulheres na política. E a gente tem que acrescentar nesse sentido, trazer as mulheres para o nosso lado, sermos ali estarmos ali como vitrine, mas uma vitrine que traga coragem, que traga força, incentivo, né? Um incentivo para outras mulheres que acreditam nas mudanças, né? Então eu digo aqui que o meu slogan é a hora de mudar chegou, justamente por esse sentido, por eu ser uma mulher, por eu estar na minha primeira eleição,
algo diferente de tudo que eu já fiz, né? Então, um desafio muito grande, mas com muita coragem, com muita força. Quando vocês falam de mais mulheres na política, a gente até comentou em outros episódios sobre essa questão, o que fazer para atrair as mulheres, né? Uma vez que a gente vê que, como a Natália falou e bem falou no início da sua fala, falta um pouco de interesse, né, Natália? Sim. Como trazer as mulheres para esse jogo, vamos dizer assim. Eu falo assim, até a Natália, né? Até então, embora estivesse nesse mundo da política, mas a Natália está envolvida diretamente até vir a ser candidata. A Natália não tinha essa vivência, não tinha essa experiência, não participava, muito diferente de hoje. O tanto que eu participo, estou entranhada, quero saber o que está acontecendo realmente. Eu acordo de manhã, ligar a televisão e estar escutando o que está acontecendo no mundo todo. As mulheres, assim, eu falo assim, é questão só de você estar assistindo, você vê tanta irregularidade, tanta coisa errada dentro da política. Isso acabou sendo automático para a Natália em querer estar brigando contra isso daí, né? Essa minoria acaba sendo cansativo. Muitas mulheres acabam desistindo, né? Porque não tem esse incentivo. Sim. Esse incentivo tem que vir já do próprio partido, né? Uma vez que é ali que você vai acrescentar, ali que você vai colocar as suas pautas, as suas propostas, você vai crescer publicamente, é tudo ali. Então, ali tem que vir um incentivo primeiramente, né? Mas eu acredito que as mulheres acabam perdendo essa vontade, essa coragem, por ser a minoria. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Pelo fato da política em si, por si só ser um lugar machista, não é isso que é uma barreira para as mulheres entrarem? Volúvel, né? Será que isso... o que vocês entendem sobre isso? É um lugar machista? Mas desde que você deixe isso acontecer, né? Eu falo, eu nunca tive nenhum problema em transitar nesse meio. Não tive nenhum, muito pelo contrário, fui muito bem aceita. Só que a falta que fazia, assim, cada vez que eu transitava para assim, você entrar nesse mundo da política, você tem que estar transitando em tudo. Você tem que estar para São Paulo, principalmente, e Brasília. Você tem que estar para você estar antenado no que está acontecendo e realmente o que é aquele mundo. Embora a gente nunca saiba, é sempre muito complexo. É um mundo obscuro, opaco. Exato, muito, demais. São coisas assim uma que... fumaça ali. Que você se assusta muito. Na verdade, eu me assusto até hoje com muitas coisas que eu vejo, com muitas propostas que vêm, embora as pessoas saibam o quanto eu brigo contra essa corrupção nojenta, porca que a gente tem. Eu falo no meu município, no nosso país em geral, essa é a minha briga, mas esses tipos de coisas acontecem. Mas a Natália, enquanto política, nesse meio, não, muito pelo contrário. Fui muito bem aceita, muito bem recebida, e são pessoas que, assim, eu conheci na minha campanha, pessoas que me ajudaram, me apoiaram também no meu município, e são pessoas que eu tenho um contato, um bom relacionamento até hoje. Criou um laço. Sim. Posso fazer uma provocação para você, Ale? Pode. Pra você. E depois a Natália comenta. Quando a gente fala dentro do tema mulheres na política, a gente observa na CPI da pandemia, foi um momento que as mulheres, as líderes, as senadoras, tiveram uma oportunidade de defender as mulheres e atrair outras mulheres a entrar na política. Mas se viu ali um desprestígio com as médicas que ali estavam, né? Como é que vocês enxergam isso? Políticas, mulheres que estão lá e não defendem as próprias mulheres. Isso não atrapalha um pouco as outras a quererem entrar na política? Olha, Anderson, na minha opinião, aquilo foi meramente ideologia política. Ideologia. Né? Para mim, aquilo Nada foi além ideologia política. Não foi pautado ali realmente o que estava acontecendo naquele momento. Nós temos aí o pessoal que diz que defende a mulher, né? Sim. Mas ali achincalhou as médicas. Né? Eu não estou questionando aqui tecnicamente, eu não estou falando tecnicamente. Médico é médico, enfermeiro é enfermeiro, cada um no seu quadrado ali. Mas a forma como foi feito aquela CPI com as senadoras, entendeu? Com as médicas, ali foi uma ideologia política que acabaram massacrando as pessoas. Sim. Natália? A lei está coberta de razão, concordo com ela, sim. E eu falo,
por esse motivo também, nós sermos minoria nesse mundo, eu acho que falta também um pouco de amadurecimento, né? Sejamos realistas, Perfeita né? Nós mulheres, assim, Perfeito. nós somos... existe uma rivalidade entre as mulheres. Entre as próprias? Entre as próprias. Existe. Então, eu falo assim, isso é um pouco de amadurecimento, isso já diferencia nessa situação. E, óbvio, e assim, elas acabam vindo se a gente fizer a diferença nesse meio, né? Por isso que, assim, quando a Lê, fiquei sabendo que a Lê vinha candidata, o assédio para mulheres estarem vindo candidatas é muito grande pelos partidos. Insistiram demais para a Natália estar vindo candidata, seja estadual, a federal. Mas não é isso que a Natália almeja, não. A Natália, o foco da Natália realmente é Guararema. É para isso que eu entrei na política, porque eu quero defender a minha cidade, seja pela população que mora lá, ou até mesmo sendo bem egoísta para minha filha. Se eu cresci, eu estudei, continuei em Guararema e tive a oportunidade de trabalhar lá e trabalho lá até hoje. Eu gostaria que minha filha tivesse essa mesma oportunidade. Então, e outras crianças que vêm aí também tivessem a mesma oportunidade para estar trabalhando no município. Quando a Lê me falou que vinha candidata, é uma pessoa que levanta umas bandeiras aí extremamente interessantes e importantes, e sendo mulher, né? Eu falei, eu tô dentro. Tô junto. Eu tô junto. Minha vamos grande apoiar. apoiadora. Foi pra você. Então, na verdade, aqui, só Essa. pegando um gancho do que a Natália estava falando sobre o assédio, né? Sim. Quando você é uma candidata mulher. Quando eu fui chamada para participar de tudo isso, a primeira coisa que eu disse é que eu não queria ser só um número ali para preenchimento de quórum nenhum. Opa, Né? importante Eu queria a sua ser, fala, viu? não quero Importante. ser, chamam de mulas, algo assim, né? Acabam dizendo das mulheres que só vão ali para compor um número. Laranja. Né? Isso daí não pode acontecer. Eu disse, eu vou, mas eu tenho projetos de verdade, né? Eu estudei para isso, eu tecnicamente sou muito preparada para exercer esse cargo. Então, eu quero ter a minha voz ali. Eu não quero simplesmente que me façam uma vidraça, me coloquem ali na exposição como mais uma mulher, né? E aí faz aquele desenho da mulher forte, a mulher política. Não é isso. A Alessandra veio com projetos realmente pautados e tecnicamente factíveis, execuíveis e que serão colocados ali para frente mesmo. Não sou só um número. Olha, a fala dela é pertinente, viu, Natália? Não, e a Lê tá corretíssima, né? Eu estava falando, esses dias, eu tenho um escritório de arquitetura, uma estagiária em final de faculdade, e ela falando sobre a proposta, o que ela está querendo fazer para a tese. Eu até estava conversando com ela sobre isso, porque no nosso plano de governo para a nossa cidade, tudo o que a gente pautou são todos projetos, assim, a gente poderia estar entrando ali e estariam fazendo. Tanto que eu não esqueço até hoje, o meu pai leu o nosso plano de governo, meu pai acompanhou de perto, e ele escutou um programa de rádio do município vizinho, lá de Guararema. Ele falou assim, minha filha, o seu plano de governo, todo mundo tem acesso? Eu falei assim, pai, hoje sim. Eu já tinha subido, está aberto para qualquer pessoa, pode estar vendo. Pois porque estava com um candidato lá falando, candidato a prefeito da sua cidade. Parece que ele estava lendo o plano de governo. Eu falei assim, bom... Mas como que isso aconteceu? Eu falei assim, bom, pai, então quer dizer que o nosso plano de governo estava muito bom, entendeu? Na verdade, a gente estava trabalhando realmente para o turismo, realmente para a segurança. Tinha alguém plagiando. Para a saúde. Eu falei assim, então se estão lendo o nosso plano de governo, estão passando isso para a população, acreditaram, gostaram, e assim, e já que nós não entramos e o nosso plano de governo foi tão bem aceito assim, que ele seja executado. Entendeu? Com certeza. É o que você estava falando. As propostas que você vem, elas... São as minhas frentes de interesse, elas são realmente frentes às quais, ao longo desses anos na gestão pública, eu pude presenciar os problemas e ali eu desenvolvi esses projetos justamente para que nós conseguíssemos ali dar uma amenizada na situação, melhorar algumas situações, né? Quando a gente fala aí a frente de interesse do paciente com deficiência,
ela é muito ampla, né? Mas a gente tem ali alguns entremeios que a gente quer atuar de uma forma mais firme, né? Então, nós temos aí um problema muito grande quando as pessoas falam em aprimorar, em adequar os carros para as pessoas com deficiência. Isso é um custo muito alto, né? Mas o que a gente está querendo fazer? A gente está querendo trazer aí associações, junto com o Senai, junto com associações da polícia, para que nós possamos trazer essas adequações para pessoas com uma renda mais baixa. Porque o custo é alto. Você paga aí para um carro adaptado 70, na verdade você paga 70 mil num carro, você vai pagar para uma adaptação de um carro mais 70, 80 mil reais. O custo é muito alto, né? É muito alto, é muito fora da realidade do brasileiro, né? Então, a gente tem que trazer projetos ligados a isso, né? A gente precisa trazer essa acessibilidade para que essas pessoas também possam ter total a vida delas na mão, né? Não precisem ficar com outras... Facilitar, né? Isso mesmo. Para que essas pessoas... para facilitar o ir e vir dela, né? Ao trabalho. Então, dar total propriedade da sua própria vida, vamos dizer assim. Com certeza. Vamos apimentar o nosso podcast A Hora de Mudar Chegou? Vamos apimentar? Vamos sim. Vamos lá, vamos falar de ativismo político e ideologia partidária. A gente está... prestes a chegar em outubro aí, né? Nós temos aí alguns 40, quantos dias nós temos até as eleições? 2 de outubro? Quase 45, né? Quase 45. Acho que 48 dias, pronto. Exatamente, né? Em torno disso. Tá batendo as portas aí Batendo e a gente bastante. vê uma grande polarização política, não é isso? Então, Natália Americano, não é segredo para ninguém que você defende a bandeira, né? Muito minha bandeira é verde e amarela, posicionada nunca será vermelha, aí. de jeito nenhum. Você se considera uma bolsonarista? Sim, eu me De considero. carteirinha? Sou. Eu E sou uma bolsonarista, sim. Eu falo, minha bandeira é verde e amarela. Eu estava conversando com a Lê um pouco antes da gente entrar sobre o 7 de setembro. Estive lá no ano passado. 2021. 2021. Eu falei para a Lê, ela tem que estar nesse 7 de setembro lá. Ela participou no ano passado, não ativamente. Esse ano, eu falei assim, ela vai estar lá em cima dos carros com a gente. Ativamente. Sim, vai estar em cima dos carros e vai estar participando muito ativamente. Quem acompanha minhas redes sociais sabem assim o quanto eu defendo. O pessoal fala assim sobre as pesquisas. A gente sofreu com as pesquisas, negócio de pesquisa também, em quarto lugar, assim como o Bolsonaro, vira e mexe e coloca o Bolsonaro em... Lá em Guararema você era a quarta colocada. Quarta colocada. E acabou Em segundo. urnas segundo. apuradas, Natália Americana. Pelas nossas pesquisas também a gente estava em segundo. E você acredita que hoje as pesquisas não têm que ser levadas com muita relevância? Como que você acredita? São tendenciosas, né? Demais. Eu falo, até teve esse manifesto que teve na USP agora, sobre hoje, hoje que teve, sobre a democracia. Né? No dia da nossa gravação hoje. Exatamente. Sobre democracia, aí foi em cima do que o Bolsonaro tanto fala sobre as urnas, né? Eu sou uma pessoa que posso falar também sobre isso. Não estou falando que isso faria a gente ganhar ou não, não é nada disso. Só que, assim, em duas sessões, o nome da Natália não aparecia. Começa por aí. A minha irmã foi votar, quando ela chegou, já estava lá como ela já tivesse votado. Nessa sessão, onde o seu nome não aparecia? Não, isso já é em outra sessão. A minha irmã já colocou como ela já tivesse votado, e ela não tinha votado. Uma amiga não podia votar na cidade, ia ter que votar em outra cidade, porque o nome não aparecia. Então, assim, numa cidade como Guararema, tão pequena, aí tiveram mais problemas, algumas pessoas que foram até fazer BO, porque colocava lá como já tivesse votado e a pessoa não votou. Tiveram vários casos, né, que aconteceram. Então, assim, Bolsonaro está de todo errado em relação a isso, né? Não sei, não dá para você saber. Nós tivemos problema porque a gente tentou estar acompanhando o delegado que estava trabalhando com a gente, acompanhar as urnas para estar verificando, não pôde ter acesso a nada.
É que também eu falo assim, Guararema, já que você queria apimentar, Guararema é uma cidade atípica a tudo e a todos. Quando eu falo sobre Guararema, a pessoa fala assim, Natália, você está falando, nossa, não pode ser tudo isso, não. Não, Guararema é tudo isso e um pouco mais. Guararema é toda complicada. Até assim, vou pegar um detalhe que aconteceu. Nós tivemos um candidato, até então a vereador, fazendo boca de urna. Levamos para a delegacia. Na verdade, não fomos nós. Tinha gente nossa lá que já tinha levado gente para... um fiscal de um outro partido levou um rapaz com boca de urna, pegou até no jornal. Um jornal apareceu isso daí, Fato. o candidato. E assim, não foi preso. Ele se elegeu e está lá como vereador. Eu falo assim, é bem atípica. Eu estou com alguns amigos que moravam fora, hoje estão com residência em Guararema. Eu falava algumas coisas sobre Guararema. Aí hoje, que estão lá há mais tempo, eles falam, Natália, Guararema realmente é aquilo que você falava. E uma coisa assim que me deixa muito chateada é esse medo que a população tem, não sem razão, por conta da parte política da cidade, que fica em cima da população. Assim, se você tiver um comércio, você for um funcionário da própria prefeitura, as pessoas sofrem com isso. Na nossa carreata... Uma perseguição, você queria dizer. Pô, pode ser. E como? Uma perseguição, assim, muito grande. Na nossa carreata era muito interessante, porque, assim, interessante, né, mas é bem triste. As pessoas, a gente fez a carreata, uma carreata bem bacana, pessoas voluntárias, tanto os vereadores como outras pessoas interessadas em realmente mudança. A gente via as pessoas abrindo janela, assim, ó, um beiradinha da janela, um beiradinha do portão, darem tchau pra gente, assim, fazer positivo, mas não apareciam. Então, eu falo assim, né? Eu falava isso para as pessoas não acreditavam. Será que existe o assédio político? Aí pode falar assim? Pode, claro. Municípios vizinhos foram para fazer carreata com a gente, assim como a gente foi fazer carreata junto com as pessoas, aqui em Santa Isabel, em Santa Branca, eles não estavam acreditando no que eles estavam vendo, entendeu? Muita gente, assim, apoiava escondido de longe. Me fala se isso é uma coisa normal, né? Aí eles vão agora, querem fazer, eles na USP, falar sobre democracia. O que será que eles entendem por democracia? Porque democracia, para mim, é você ter liberdade, entendeu? Liberdade de ir e vir, liberdade de expressão. E assim, em Guararema... Nós já vamos chegar nesse tema liberdade de expressão. Ale, como que você vê urnas eletrônicas? Esse assunto já está batido, já foi vencido lá no plenário da Câmara e do Senado. O que você enxerga? Isso vai ser motivo de discórdia nas eleições, na apuração, em cima do que a Natália falou? Eu acredito que já é um assunto batido, né? Volta sempre essa mesma história, se vale a pena, se não vale, se a urna eletrônica ela é confiável ou não é confiável. Eu acho que isso é um assunto que já deu, né? Já foi, já passou, mas é como a Natália está dizendo, a urna eletrônica ela só vem junto com mais outro assunto, né? Então, o assédio político, como que está sendo isso, né? Por que eu vou fazer uma carreata e as pessoas têm medo de me apoiar? As pessoas acreditam em mim, mas têm medo de me apoiar. Será que essas histórias também, esses entremeios das urnas eletrônicas, é como? Como que é essa história aí do voto? Outro dia eu vi no Facebook como que eram os votos contados lá, escritos, sabe? Você contava... Em cédula de papel. Em cédula de papel. Você contava, dava 100. Daqui a pouco você contava de novo, dava 99. Aí você contava mais pela terceira vez, dava 102. Então, isso é certo? Sei. Aí você vai para a urna eletrônica. A urna eletrônica, você chega na sessão, né? Então, você já votou. Como assim, eu já votei? Eu estou aqui pela primeira vez hoje. Então, eu acho que tudo tem que ser uma apuração. Mas aquele não tem que ser um motivo. Já foi decretado, já foi estudado, já foi apurado, ok. Então, vamos para o outro passo, né? Então, o presidente ele tem a sua fala. Foi apurado o que ele disse? Ou foi passado como uma história banal, né? O assunto dele, ele bateu numa tecla de que não era verdadeira, mas o porquê que ele falou aquilo? Foi apurado a parte dele? Ou simplesmente deixou aquela história, ele fala demais? Sim. Entendeu? Então, para mim, eu acho que esse assunto, ele é um assunto
peculiar, eu vou dizer assim, sabe? Mas ele não está dentro da democracia. Aí hoje foi aquela não está dentro da democracia. Não estou dizendo que não é democrático, não é isso. Eu estou dizendo que a gente não pode atrelar essas histórias da urna, de contagem, enfim, com a democracia, com aquele ato que teve hoje. Eu não acho o que teve hoje um ato válido. Essa é a minha opinião particular. É um ato, digamos, partidário? Completamente. Né? Trazendo à tona. O que falta no caso das urnas eletrônicas, a gente já está dentro desse contexto aqui, e a Natália talvez vai compactuar com a minha fala, é o escrutínio, né, Natália? Que de uma forma ou outra a gente não consegue ter uma certeza, né, Ale? Mas tenho a certeza que esse assunto vai voltar, correto? Sim, com toda certeza. Esse assunto vai voltar. Bom, mulheres na política, falamos aqui. Ô Ale, fala um pouquinho. Ideologia partidária, vamos começar com você aqui, que é a nossa candidata a deputada estadual. Você está num partido, esse partido, você compactua com toda a ideologia desse partido, ou a nossa candidata, a Ale Vecchio, ela tem liberdade para pensar fora da caixinha? Posso falar assim? Bom, a Ale Vecchio, pessoa, ser humano, ela tem liberdade para o que ela quiser, né? Opa! Então, assim, Gostei, eu penso como Alessandra, eu tomo as decisões como Alessandra, mas sempre pautadas ali num comprometimento e num respeito. O partido, ele é um partido conservador, ele é um partido de direita, onde ali, dentro do estatuto dele, está me respaldando as minhas convicções de vida. Então, para mim, tá ok. Isso já é importante. Como você enxerga eu isso? Eu falo, Natália? um partido que já intitula você tem que defender um lado ou outro, eu falo assim, isso não tem condições, né? Você não dá para você trabalhar, entrar candidata num partido onde você não tenha a liberdade para fazer o que você quer e defender quem você entende que seja uma pessoa para estar administrando o seu país. Né? Quando eu fui candidata pelo partido que eu estava, eu tive problemas porque eles não estavam com a gente diretamente, um partido de direita, mas não compactuavam com o que a gente estava. Mas eu costumo dizer, o partido é uma sigla, a gente precisa dessa sigla para seguir adiante, a gente precisa disso para ser candidato. E depende única e exclusivamente da gente, do que a gente vai estar fazendo, qual é a nossa proposta e o que a gente faz para estar levando o nosso nome para frente. Muitas pessoas perguntam, porque hoje estou no Mobiliza, aí me perguntam sobre a Alê, porque é o nome que eu estou levando para frente. Claro, estou defendendo a Alê, porque acredito nas propostas dela aí. O que o partido dela é de direita, o partido dela defende quem? Eu falei assim, não é o partido. Gente, vocês esqueçam o partido. Vocês têm que ver o que ela fez, o que ela faz e o que ela está com a proposta de estar fazendo pela população. É isso que vocês têm que enxergar num candidato. Vocês têm que ver o que eles estão fazendo. E não é só o que vocês veem em rede social. Entre em contato, estão todos acessíveis. É difícil o candidato hoje que não está acessível à população. Vejam o que eles estão fazendo. Vejam o que eles estão com a proposta de fazer e, principalmente, o que eles já fizeram para a população. Que é o que a Alê, eu falo assim, o que ela trabalha aí com a parte da saúde, é um trabalho muito bonito que ela faz, né? Mas lembrando que ela vai ampliar esse leque aí, né, Alê? Tem muitas Opa, frentes aí. Dá para sim. falar também alguma coisa? Então, na verdade, só continuando nessa parte, complementando aí essa parte da ideologia partidária, o que a Natália fala é muito correto. As pessoas esquecem das propostas do candidato, do que ele está dizendo ali, do que ele está afirmando ou o que ele fez, simplesmente para lembrar do partido, né? É o que ela disse novamente, a gente precisa do partido para a gente seguir. Mas tenho a minha pessoa ali à frente das minhas falas, a minha responsabilidade no que eu estou pautando, do que eu estou falando, né? Tecnicamente, como eu vou colocar isso, né? Como eu vou legislar. Então... Quando você fala dessa forma, Ale, será que é um sonho distante, a Lei Natália, ou a candidatura individual? Será que isso aí vai acontecer um dia no nosso país?
Anderson, eu particularmente não acredito. Não, sei. né? Você, Não. Ale? Não. Bom, Acho gente, que não. nós estamos no podcast A Hora de Mudar Chegou, da nossa querida candidata a deputada estadual, Ale Vecchio. E você já tem número, né, Ale? Tenho sim, Ale Vecchio, candidata a deputada estadual, na legenda 33133. Quer conhecer um pouco mais dos projetos, dos planos da Ale? Como que a gente faz para conhecer um pouco mais? @Ale_Vecchio, VECCHIO. E vamos juntos mobilizar. Bom, vamos lá, gente, mobilizando. Vamos compartilhar as redes Compartilhar. sociais, Compartilhar né? as Ó, redes. esse assunto, com certeza, nas suas andanças, que não são poucas. Como tá a sola do sapato? Já bem gasta. Vamos lá. Você tem passado por grandes provas e com certeza uma delas vai estar inserida no nosso tema de agora. Liberdade de expressão. As pessoas que conversam com você têm falado sobre as situações que na esfera federal está acontecendo, né? A gente está vendo jornalistas sendo perseguidos, a gente está vendo pessoas indevidamente sendo processadas de uma forma que não é a natural. Como é que você enxerga hoje como candidata e como uma possível membro de uma cadeira na Alesp? Bom, esse daí é um assunto bem difícil, né, da gente colocar um lado ou outro. Nós tivemos aí um outro podcast onde a nossa entrevistada disse em um determinado momento que quando eu deixo de legislar no Estado, eu dou ali total propriedade às instâncias de cima, né? Só que o que a gente está vendo nos dias de hoje não é isso, né? Na verdade, as instâncias de cima, elas estão sapateando e tomando certas decisões ali sem pautar ou sem trazer algumas propriedades, eu diria até. Não sei, eu acho que a gente está um pouco à deriva em diversos assuntos, mas a gente está deixando total desprovido aqui embaixo e eles ali na decisão de tudo. Não sei se eu concordo com muitas coisas não, viu, Anderson? O jornalismo, eu entendo, assim, o jornalismo está deixando muito a desejar, né? Eu falo assim, em cima, eu não defendendo assim, mas o Bolsonaro, a gente vê o jornalismo, eles falam, bom, o Brasil cresceu em tal instância, mas em tal instância ficou aquele meme do mas, e também em cima do Bolsonaro, né? Fez isso, mas... Então, assim, o jornalismo está deixando muito a desejar e, infelizmente, grandes emissoras, muitas pessoas não acompanham outros meios de comunicação para estar se inteirando realmente do que está acontecendo no nosso país e acabam sendo levados por esses jornalistas, por esse jornalismo sujo e porco que a gente está vendo aí, que na maior parte das vezes é o que tem acontecido, infelizmente, né? A gente não tem essa liberdade de expressão, eu falo, não posso tá falando assim, eu tenho um problema com minhas redes sociais, que eu sou uma pessoa assim, um tanto agressiva nas minhas colocações em redes sociais, eu bato principalmente nos candidatos que tem a nossa cidade, uma cidade muito pequena, Guararema. E você vem sofrendo aí, né? Bastante. Até se você puder falar aqui, é muito importante. Uma cidade com 30 mil habitantes, 17 mil eleitores. Nós temos um deputado estadual e um deputado federal que são do nosso município. Um no terceiro mandato, outro no segundo. E eu sou uma pessoa que eu tive uma convivência muito grande, muito maior com o deputado federal hoje do que o deputado estadual. Então, assim, a gente acaba conhecendo, a cidade é pequena, trabalhei com ele em prestação de serviço enquanto arquiteta, então você conhece bem os trâmites de muita coisa que acontece lá. Então, eu sou uma pessoa, assim, até um tanto agressiva nas minhas colocações, de algumas coisas que eu vejo lá e sei que não são dessa forma, então eu tento alertar a população em relação a isso. Me excedo algumas vezes, eu me excedo sim pelo calor da situação, por eu, assim, ficar muito chateada de ver algumas coisas que colocam lá e eles são o oposto do que colocam em suas redes sociais. E assim, eu sofro o processo desde quando eu entrei candidata. Já se sentiu censurada? Muitas vezes. Eu já tive Facebook bloqueado, meu telefone já foi hackeado, meu computador já foi hackeado, entendeu? Isso comprovado. E eu sofro no último dia 4 de agosto,
estava eu na delegacia novamente. Vira e mexe, eu sou chamada na delegacia. A vítima é sempre, normalmente aí, é o deputado e o prefeito atual da cidade. E eu estou na delegacia direto para prestar esclarecimento por conta de postagem minha em rede social. Até a última postagem, eles falavam assim que eles tinham que colocar um freio, um basta para eu parar de falar as coisas que eu falo. Então, assim, um freio... Vecchio, agora você eu não se tenho, hein? na verdade, assim... Cadê a liberdade de expressão? Eu tenho praticamente 50 anos. Eles querem que um delegado ponha um freio em mim, alguma lei ponha um freio. Por que não pode colocar um freio nessa bandalheira, nessa confusão toda que eles fazem no nosso município, no nosso país? Você entende? Por que não coloca um freio neles? Então, esse freio não tem que ser na Natália, que está tentando alertar a população, está falando a verdade para a população. Então, falar a verdade, a gente não pode. Né? Eles fazerem coisa errada e a gente não falar, é o certo. Então, assim, eu não vou me calar, né? Até a última coloca, eles pedem para eu me calar. A Natália não vai se calar. A Natália vai continuar falando, porque a Natália sabe o que ela está falando, porque a Natália conhece essas pessoas. A Natália mora em Guararema desde 79. A Natália trabalhou 17 anos no escritório do prefeito em mandato agora em Guararema. E nesses 17 anos, hoje eu tenho 10 anos que eu saí de lá e estou com o meu escritório. E por esse tempo todo, boa parte dele, eu trabalhei para o deputado, não enquanto deputado, não. Com aprovações de projeto, tanto para ele, como para as pessoas que ele pedia para eu estar fazendo a aprovação. Cabe falar o nome do deputado? Deputado Márcio Alvino, deputado federal Márcio Alvino. O Ale, como é que fica? Numa cidade pequena, então isso está acontecendo no país inteiro. Sim, a gente vê hoje aí, né, nas redes sociais, a gente vê no jornalismo toda essa história, tudo fomentando isso, mas a liberdade de expressão é constitucional, né? Eu tenho o direito de ir e vir, tenho o direito de falar o que eu acho que eu tenho que falar. Eu estou na minha rede social ali, é algo particular, né? Está no meu CPF, é um direito de eu falar o que eu quiser. Então, isso é uma censura, não pode existir isso. Até né? que os donos das plataformas venham te censurar, né? Até. Ah, sim, quando tem alguns bloqueios, né? Alguma censura nesse sentido, como teve a Natália aí com as suas redes sociais, enfim, com seu celular hackeado. Acredito que tem muito maior quando é numa cidade pequena, né? A repercussão é maior numa cidade pequena, né? Porque ali todo mundo conhece o outro. Agora, na nossa cidade ali, em São Paulo, estado de São Paulo, tem muito isso, mas acaba ficando meio que debaixo dos panos, né? Aí vem o jornalismo e abafa ou então só solta o que lhe convém. Né? Então, eu, para essa história de censura, eu acho que não dá, entendeu? Não tem condições disso. As pessoas... Cadê a democracia? A democracia está no falar. E acho que as pessoas teriam que ser responsáveis pelo que elas falam, né? Não alguém censurar, dizer o que você deve falar ou não. Pelo que elas fazem, né? Sim, pelo que elas fazem. Pelo que elas fazem. Pelos seus atos. É isso mesmo. As pessoas têm que ser responsáveis pelos seus atos. Até porque já tem, no devido processo legal, tem a criminalização para uma injúria, uma calúnia. Para uma injúria, exatamente. Né? Então, caso contrário, eu tenho o direito de falar o que eu acho que eu tenho que falar. E a Natália está sofrendo isso, né, Natália? Eu costumo dizer, eu sou sofrendo uma pessoa... com isso, né? Eu costumo dizer, isso está na minha rede social, está aberto para todo mundo, o meu Instagram, hoje eu estou mais ativo mesmo, é o Instagram, porque o Facebook foi bloqueado. Eu falei assim, uma coisa muito engraçada que aconteceu com o meu Facebook, ele foi bloqueado e quando a gente tentou retornar, eles mandam a senha para um telefone que a gente não encontra. Então, entende? Umas coisas assim, umas coisas diferentes que acontecem, né? Então eu acabei deixando o meu Facebook de lado e eu sou muito mais ativa no Instagram hoje. Entendeu? É a rede onde que tá até, gente, Natália Americano, oficial, essa é a minha rede social no Instagram. E lá as pessoas podem ver, assim, o quanto que eu sou agressiva até quando eu falo sobre esses políticos que são da minha cidade, né? André do Prado, deputado estadual, Márcio Alvino, o atual prefeito. Eu realmente sou agressiva. Só que ali, o que eu estou escrevendo ali, eu estou sendo responsável pelo que eu estou escrevendo. Sim, a responsabilidade é sua. Só que assim, eu sei que eu posso estar sofrendo uma penalidade com aquilo ali, pelo modo que eu falo. Sim,
Eu sei de tudo isso. Tem total Só que assim, convicção do que você tá só que fazendo. assim, eu sei o que eu tô falando, não tô falando nenhuma mentira. Até se eu puder dar um gancho até sobre isso daí, eu vou até falar sobre esse último processo que me pediram para solicitar presença na delegacia, eu até queria falar sobre isso. Eu realmente falo com essa agressão, estou sujeita a sofrer com isso, mas isso é um problema meu. Né? Na verdade, eu falo dessa forma porque a população realmente tem que saber quem são essas pessoas. Essa última colocação que eu fiz foi lá sobre o trabalho do deputado que ele faz com a PAI. E eu falei no meu aberto, no meu feed do Instagram, falando. É uma pessoa que não teve assim um acesso, não teve o carinho, não foi um pai como deveria ser um pai com o próprio filho, tá? Uma pessoa que maltratou, não sei se essa seria a palavra, para não ser uma palavra mais rude, uma pessoa que era cadeirante, que trabalhava na prefeitura, uma pessoa concursada, e eles tratavam esse cadeirante como aleijadinho. E eu escutei várias vezes eles tratando ele como aleijadinho, moveram um processo contra essa pessoa. Ele acabou saindo da prefeitura e essa pessoa recorreu e conseguiu voltar para a prefeitura. O filho não teve acesso, então eu coloquei lá. Uma pessoa tão preocupada com a PAI, preocupada em que sentido realmente ele está preocupado com as crianças que estão na PAI? Uma pessoa que não se preocupou com o filho, menosprezou um cadeirante que trabalhava na prefeitura. Então eu gostaria de entender, não se interessa pelas pessoas que estão ali debaixo dele, por que você interessar por outras crianças? Você entende? Então, mas é a pauta, o que interessa é a pauta. Então assim, eu não entendo. Aí eu finalizei falando algumas palavras um pouco, assim... pesadas. Exatamente. Aí, quando eu fui chamada, eles falaram só sobre esses termos que eu colocava sobre ele. Sobre essas palavras que eu falei do deputado, né? Certo. Mas o assunto filho, o assunto cadeirante, ninguém comentou. Né? Não comentou por quê? Não é? Sim, sim. Eu costumo dizer que eu ainda não tive esse dissabor. Eu não tive esse dissabor, entendeu? Ainda. Mas não no público, né? Não na parte política, eu diria. Mas eu já tive isso nas minhas redes sociais, nas minhas amizades, né? Então, você é deste candidato? Mas você não tem cara de ser daquele candidato. Mas esse candidato briga por isso e você luta por aquilo. Então, as pessoas julgam, né? E depois querem levantar a bandeira de democracia. Sim. Né? Então, que é totalmente incoerente. É totalmente incoerente. Mas para falar de incoerência, para a gente ser coerente, quando a gente fala de liberdade de expressão, nós precisamos, e é um assunto também muito importante, não é? Esse episódio tá muito bacana. Você está no podcast A Hora de Mudar Chegou, da nossa querida candidata Lê Vecchio, a Alesp, né? Candidata estadual, e o número é? 33133. É isso aí. Para conhecer melhor o plano de governo, entra lá no @ Ale_Vecchio. É VECCHIO. Tô soletrando, tá, pessoal? Porque meu nome é um pouquinho... um tanto. Diferente. E faça parte dessa mobilização. Mas para a gente ser coerente, falar de liberdade de expressão, nós precisamos falar de ativismo no judicial no país. Sim. Né? Natália Americana, vamos começar com você. Você é uma ativista ferrenha nas redes sociais. Você falou do 7 de setembro, com certeza também vai estar presente no próximo 7 de setembro. Né? Estarei lá, mês. Eu e a Lê levantando a bandeira. E vamos falar um pouquinho desse ativismo judicial. Ele é real, ele acontece, isso aí é um jogo de empurra, é um jogo de poder. O que você avalia? E daqui a pouquinho a nossa candidata, a Lê Vecchio, também falando sobre esse assunto tão importante que está em pauta, né? Olha, Anderson, é um assunto assim um tanto que polêmico, podemos dizer. Mas eu acho que o jogo de interesse predomina. Tá acima de tudo nisso daí. Sim. Eu falo felizmente ou infelizmente, mas ele está acima de tudo.
Você, Ale, como que você enxerga eu essa concordo situação com a Natália. Eu concordo com a Natália. É o jogo de interesses. Quando a gente fala não faça juízo de valores, é totalmente ao contrário, esse ativismo judicial. Você, como candidata e se concretizando o projeto e estando candidata, como você enxerga o papel do legislativo sendo atropelado pelo judiciário? Olha, Anderson, você fica incomodado, né? Porque nós acabamos de falar do assunto da democracia, da liberdade de expressão, e aí eu vejo que a minha legislação ali, ela não é a minha legislação, né? Então, ela é em cima que comanda. De repente então, é tudo corrompido. Então, entra novamente o jogo de interesse, entra novamente a corrupção, entra todos esses fatores ali no meio, né? Então, claro, como toda iniciante, eu fico extremamente preocupada, né? E vou buscar soluções para isso, né? Tentar fazer de alguma forma com que a gente mude isso. Não sei te dizer agora concretamente o que poderia ser feito, mas Justamente eu falo, é por isso que ela está indo para lá para tentar fazer tentar alguma mudança em relação a isso, são porque as mudanças. Mas a corrupção é fogo, né? A gente ela precisa tá acabar maior do com que isso. tudo. Eu falo, depois que você tá dentro, você começa a participar mais desse meio, você vê que realmente é um país corrupto. O nosso presidente conseguiu mudar muita coisa disso aí, sim, né? Eu falo, bom, eu sou o governador, eu estou com o Tarcísio também, se a gente pode estar abrindo isso aqui ou não, a gente pode estar falando sobre isso ou não. Mas é complicado esse debate que acabou de ter, ele sendo metralhado por um menino que vem candidato a governador também, indagando sobre o partido que ele estava coligado, né? E o partido que o nosso presidente está. É uma situação muito complicada, delicada, complexa, é um mundo completamente à parte. Mas ele também esqueceu de onde ele veio. Esse é um jogo que precisa ser bem jogado. Gente, Ale Vecchio, vamos aproveitar esse contexto aí e vamos trabalhar alguma coisa do nosso plano de governo? Claro, claro. Você tem algum segmento que você gostaria de pautar? Ou eu posso colocar aqui um projeto. Bom, tem um projeto que a gente está querendo discutir. E é um projeto que ele não fica só no âmbito estadual, ele vai para o federal realmente, que é a pauta dos caminhoneiros. A gente tem aí uma classe que tem mais de 1 milhão de caminhoneiros aí nesse Brasil afora, totalmente desassistidos em alguns aspectos. Agora nós tivemos aí o auxílio caminhoneiro, que tanto era necessário para essa classe. E nós... Eu, com a experiência da saúde pública e pensando nessa classe, eu desenvolvi um projeto para o caminhoneiro que une ali a saúde pública e também a sua saúde financeira. É um projeto que a gente está indo registrar, um projeto que está muito bem escrito e que nós vamos divulgar aí nos próximos dias, junto com a classe caminhoneira. Isso aguardem. Vocês estão entendendo? Porque eu sou Aguardem. 33133. Perfeita essa Natália. Essa dobradinha vai fazer toda a diferença. Certeza. Natália, essa avaliação desses projetos e enxergar na lei aí uma parlamentar de sucesso é o que faz, é o que nos dá a vontade de estar militando a favor dessas causas. Não, né? com certeza, com certeza. A gente conversa bem sobre as pautas, as propostas que eles vêm para ler, se tudo der certo e vai dar certo, a lei vai estar lá, uma cadeira na Lesp, a gente vai estar atormentando e cobrando ela sobre essas propostas, que é o nosso papel, a gente tem que estar em cima, afinal de contas, nós iremos eleger a lei para ela realmente estar cumprindo com toda essa parte de segurança, também é uma proposta bem interessante. Sim. Que a lei tem. Essa dos caminhoneiros, alguns deputados que levantaram essa bandeira já deixaram os caminhoneiros de lado, entendeu? Foi só para estar entrando enquanto ficam os deputados. De lado. Exatamente. Sim. E depois, eles entram deputados,
com a ajuda dos caminhoneiros, e depois eles largam, deixam de lado, esquecem tudo o que fizeram, o que falaram e não levam adiante. Eu costumo dizer, né? que eu sou uma pessoa muito técnica, sabe, Anderson? Então, eu desenvolvi ali, eu escrevi 19 projetos. Os meus 19 projetos, eles são técnicos, mas eles são completamente execuíveis. Eu não peguei nada de ninguém, eu não copiei nada de ninguém, não houve plágio, Você não foi pro Google, não? Eu não fui pro Gugão da vida, entendeu? Eu fui para realmente a vida que eu vi, o que eu vi acontecer. E ali eu desenvolvi aqueles projetos, sendo eles de segurança pública, sendo eles da saúde pública, sendo eles de causa humanitária, né? Mas projetos que eu consigo colocar ali para andar de verdade, né? Eu mesmo, Alessandra, como gestora, eu faço aquilo acontecer. Então, não gosto muito de projetos que as pessoas colocam ali, vamos fazer a lei tal, simplesmente... É porque é bonito, porque isso vai dar audiência. Dar continuidade num assunto que está em alta. Não é isso, gente. Bacana. Tem que existir projeto que algo... realmente faça diferença na vida das pessoas, né? Que você... Eu tô ali, eu tô já... A palavra tem poder, né, gente? Então, eu já estou ali na LESP, justamente para acompanhar. A gente está ali para fazer leis, a gente está ali para regulamentar outras, para adequar outras. A gente está para ver ali o Ministério Público, todas essas contas que nunca fecham, né? A gente vê, eu, como gestora da saúde pública, vejo ali dinheiro e dinheiro e dinheiro que entra. Não é falta de dinheiro na saúde pública, é falta de gestão, né? Então, isso é uma coisa que eu preciso bater. Eu seria uma covarde se eu não fizesse isso. Eu tenho propriedade para falar sobre o assunto. Eu sou técnica, mas com propriedade. Essa é a nossa querida Ale Vecchio, pelo Mobiliza São Paulo, número 33133. É isso aí. Gente, vamos já agradecendo, mas sempre no final dos nossos episódios tem um carinho especial da nossa querida Ale Vecchio, né? Para os nossos convidados. E hoje a Natália é a nossa convidada, é isso? Nossa conversa, né? Foi um assunto bem... Foi uma conversa muito boa, um bate-papo muito bom, né? Mas a gente gostaria de adoçar um pouquinho à noite. Então, aqui a gente tem um chocolatinho com algumas frases. Vamos ver a frase picante da Natália. Ai. Tem frase picante aí, é? Não sei não, viu? Vamos lá, eu também vou Ardida, participar, tá? pesada. Ou não foi tanto? Foi? Não foi, não? Olha, o Anderson, ele vai trocar. Vamos lá, Nath, qual que foi a sua? Olha, gente, o meu foi bem carinhoso. Olha aqui, ó. Seu jeito de sorrir. Aí, Natália sendo meiga. Entendeu? Bom, o meu... Vai lá, vamos lá. A dona Alessandra tem opinião pra tudo. Ah, então é dobradinha, porque o meu também. Aê, opinião pra tudo. Bom, galera, vamos adoçar aqui as conclusões finais. Ale, Natália, por gentileza. Nath, passo a palavra para você. Bom, eu só queria falar uma coisa aqui, a hora que a Ale estava falando aí sobre as propostas dela. A gente está fazendo proposta, o que a gente quer levar para frente, elas não são difíceis. Elas, a partir do momento, a Ale, vendo as propostas dela aí, a Ale enquanto mulher... enquanto mãe, profissional, dentre outras qualificações, ela colocou nas propostas dela o que ela realmente sente no dia a dia, o que ela lê, o que ela vê, o que ela vivencia. Então, assim, eu estou aqui hoje realmente apoiando a Lê. Eu quero uma mudança, assim, uma mudança geral. Pessoas novas, elas vêm com garra, elas vêm com vontade e com esse âmbito de mudança. Então, acredito na Lê, estou aí no 33133, estarei nessa briga com ela aí, principalmente em Guararema e no Alto Tietê, em todos os lugares que eu tiver acesso, com certeza estarei levando o nome da Lê junto com o meu, que eu tenho um crédito, graças a Deus, a gente fez um trabalho muito bem feito, um trabalho muito interessante nos municípios, principalmente os municípios vizinhos. E a Lê está aí com a gente, é o nome que eu vou levar para frente.
Bom, eu só tenho a agradecer a presença maravilhosa da Natália, o apoio dela, eu iniciando aí nesse desafio tão fervoroso, né? E ter a Natália, uma mulher guerreira, politizada, extremamente inteligente, do meu lado é muito gratificante. Então, eu gostaria realmente de te agradecer por esse apoio. Me deixa um pouco mais forte, viu? Porque eu sei que eu posso contar com você em todos os meus anseios ali, né? Nas minhas dúvidas. A Natália está sempre pronta a me dar um toque, a me dar uma atenção especial. E isso é muito importante para quem está iniciando. Então, obrigada, Natália. Obrigada, Anderson, também pela oportunidade de estarmos aqui em mais um bate-papo, né? Esclarecendo e colocando aí em pauta algumas estruturas que eu quero fazer, né? Algumas coisas que eu quero realizar aí no meu plano de metas, no meu plano de governo. E obrigado pela audiência de todos vocês. E vocês fiquem atentos porque tem mais episódios chegando aí. Tem mais episódios chegando. Com assuntos muito bacanas. Então vamos lá terminar aí com o nosso podcast. A hora de mudar chegou. Faça parte dessa família. A Levecchio, a nossa deputada estadual. Número 33133. Vamos mobilizar juntos? Vamos? Vamos lá. 33133. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada.